Boa noite, paz seja convosco. Sem muitas delongas, eu gostaria que a amada igreja abrisse a palavra de Deus, Salmos 139, versículos 15 e 16. Aleluia. Aleluia. Amada igreja, o Senhor tem uma palavra especial para você hoje. Salmo 139. Quem achou, diga amém. Os meus ossos não forem cobertos, quanto em oculto foi formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda uniforme, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais ainda sendo dia a dia, formando quanto ainda uma delas havia. Bota a mão no coração. Diz: Espírito Santo, eu me entrego inteiramente para ouvir a tua voz. Eu não quero ouvir a voz de homem, mas fala profundamente comigo. Amém. Pode se assentar. Nós estamos num mês que o tema desse mês é: conhecereis a verdade, e a verdade. Fala para o teu irmão, diga: eu preciso conhecer a verdade. Você nunca parou para pensar que verdade é essa? Fala-se muito, conhecereis a verdade. Até um versículo bem fácil de decorar. João 8:32. A verdade é conhecida quando eu pratico a palavra da justiça. Porque cada um de nós que estamos aqui, amados irmãos, quando nós conhecemos o Senhor Jesus, quando nós aceitamos o Senhor Jesus na nossa vida, a verdade entrou dentro de nós. E quando eu pratico a verdade, quando eu tenho duas escolhas, em fazer o mal ou fazer o bem, aí é que eu mostro se realmente eu conheço a verdade. Deu para entender? Quando eu pratico a palavra, quando eu vivo a palavra, aí eu mostro as qualidades que eu tenho. Eu mostro realmente se eu conheci a verdade. Se eu tenho uma opção de fazer o mal ou fazer o bem, e eu faço o bem, então mostra que eu conheci a verdade. Porque quem conhece a verdade não pratica o mal. Quem deu para entender, diga amém. O texto que nós lemos fala de Deus falando conosco, que Ele nos conhece. Deus, antes da formação, ainda com eu não era formado, Ele já me conhecia. Enquanto eu estava sendo formado, Ele já conhecia a mim e conhecia você. Hoje foi um dia difícil para mim. Eu tinha outra palavra para trazer. Mas sabe que quando você passa aquela luta, onde o Espírito Santo trabalha no teu coração, eu quero que você fale isso. Durante esse mês todo, quando eu peguei a escala, eu já sabia o dia que eu ia estar pregando. Eu trabalhei em cima de uma mensagem. Posso dizer assim que a mensagem estava afiada. Hoje, após as 14 horas, foi tudo pelo ralo.
Eu ia trazer uma palavra exclusivamente de libertação, mas nessa noite o Senhor manda falar com a igreja sobre sonhos e sobre projetos. É uma área difícil até mesmo de se falar, porque tem muitas pessoas frustradas. Quando se fala sobre sonhos e projetos, as pessoas falam: pastor, olha, eu não gosto nem de falar nisso, porque as coisas para mim parecem não darem certo. Lá no livro de Jó, não precisa abrir, capítulo 42 diz assim, versículos 1 e 2: eu bem sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Você vai falar junto comigo, de Senhor, eu sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Parte dessa mensagem eu já usei muitas vezes em seminários que eu fazia. Eu quero trazer hoje um pouco para você. Eu faço uma pergunta, a primeira indagação que eu faço com você, meu amado irmão: aonde estão as maiores riquezas aqui de Lages? Aonde estão as maiores riquezas? Aonde estão os maiores tesouros? Uma riqueza incalculável. Aonde estão? Enquanto você pensa, vamos além. Vamos para a África, aonde nós encontramos as grandes extrações de diamante. São riquezas ou não são? Vamos para o Iraque, onde nós encontramos os grandes poços de petróleo. São riquezas ou não são? Amém? Quem está vivo diga glória a Deus. É algo de valor ou não é petróleo? Diamante tem valor ou não tem? Ouro, conhecido como aqui no Brasil, quem conheceu a tal de Serra Pelada, onde toneladas de ouro foram extraídos, é riqueza ou não é? E agora onde é que está a riqueza aqui em Lages? Eu não estou falando somente de Lages, mas vamos se adentrar à cidade onde nós estamos. Aonde estão as maiores riquezas dessa cidade? Quem pode chutar? Quem pode arriscar? Mas eu vou falar para vocês sem demora. As maiores riquezas dessa cidade, quem conhece a Penha, e quem conhece o Triângulo, e quem conhece o Parque da Saudade, cemitérios, elas estão ali enterradas a 7 palmos debaixo da terra. Não se escandalize não, porque é a verdade. Debaixo da terra do cemitério estão grandes sonhadores, pessoas que sonharam e junto com elas os sonhos morreram, não se realizaram. Quantas vezes a gente fala com as pessoas, encontra pessoas frustradas em todos os segmentos, sendo econômico, sendo social, sendo na área, no comércio, sendo até mesmo no ministério, pessoas insatisfeitas, pessoas que não conseguiram alcançar aonde quiseram alcançar, músicos. Entre o sonho e a realização dele, existe um preço a ser pago. Existe um caminho a ser andado. Sabe, irmão, existe uma diferença do povo do mundo e nosso, cristão. Antigamente, quando eu não conhecia Jesus, eu dormia para sonhar. Ai, quando é bom você sonha aquele sonho maravilhoso. Quem quer casar sonha com aquela namorada se casando, entrando na igreja. É verdade, não é? Apesar que alguns têm como é que é chamado? Quando o sonho é ruim, é pesadelo. E nós, como cristãos hoje, nós não precisamos dormir, querido, para sonhar. Acordado mesmo você pode sonhar.
Isso é fé. Sabe, amado irmão, quantas vezes você já parou andando na rua? Quer ver quando você está com a presença do Espírito Santo? Quer ver quando você está na oração, você sai da igreja aqui, foi uma bênção. Você está indo para a tua casa, você coloca hoje, nós temos o celular, você coloca aquele fone de ouvido, você começa a sentir, a ouvir aquela música de oração, e ali o Espírito Santo, ele está trabalhando no seu coração, mostrando grandes coisas, você até mesmo fica parado e pensando. Você chega atônico em casa, o Espírito Santo vai trabalhando dentro do seu ser, vai mostrando coisas grandes, coisas que não partiram da sua vontade, mas através da tua comunhão, o Espírito Santo vai trabalhando, vai mostrando coisas. Ele mostra. Entre mostrar e o executar é outra coisa. Deus não mostra nada para ninguém, algo que Ele não queira realizar em sua vida. Deus mostra através de sonhos proféticos. Você é acordado mesmo, o Senhor mostra através de sonhos, projetos, coisas grandes que Ele quer realizar para você, realizar em sua vida. Mas muitos desses projetos estão enterrados debaixo da terra. A pessoa simplesmente sonhou, morreu com ela. Ela teve a primeira dificuldade. Entre a realização dos nossos sonhos, o Satanás coloca barreiras. Mas Deus não dá nada para ninguém, algo que Ele não possa te dar a garantia que Ele te deu, e Ele também te dá a vitória. Mas existe um processo, existe uma escada entre realização. É você derrubar a barreira que o Satanás coloca. Você já parou para pensar, irmãos, quantas pessoas anônimas, de uma hora para outra, 10 anos depois, você olha para a pessoa bem sucedida. Por que você acha hoje, por exemplo aqui, quem que é o dono da Klabin? Saiu da onde? Quem é o dono do SBT? O Silvio Santos saiu da onde? Vendendo caneta na praça pública. E como que esses homens conquistaram? Primeira coisa, eles acreditaram em si próprio. Não adianta, meu irmão, eu te trazer uma palavra aqui, essa mensagem que eu vou pregar para você nessa noite, eu tenho 15 minutos, 20 minutos no máximo, é uma mensagem de 1h30. Eu ficar 2 horas aqui falando para você, mas se você não colocar essa verdade aqui dentro do seu coração, e saber que você tem que botar para fora, realizar ela. Deus está em busca do Jacó. Deus está em busca do Abraão. Deus está em busca dos Josés. Pastor Mateus falou na palavra de quarta-feira passada que Deus nos dá o poder da criação. Foi isso, pastor? Ele mandou você fechar os olhos. Quem está lembrado? Você mentalizar. É você criar em sua mente algo. Quem está lembrado, diga amém. Tudo começa ali. A Bíblia nos fala de um menino que foi conhecido como sonhador mor, menino chamado José do Egito. O que tem dele diferente de mim? O que tem José diferente de você? É que ele pagou o preço para chegar onde chegou. O tempo dos profetas, amada igreja, Elias deixou uma capa para Eliseu. Elias falou a Eliseu: fica junto comigo, que quando eu for levado, e se você estiver perto de mim, eu te darei a minha capa. E foi assim que aconteceu. O tempo de Elias, Eliseu se foi. O tempo de José se foi. Hoje é o seu tempo. Hoje é o seu tempo de sair daqui, querido, com essa palavra gravada no seu coração. Você vai encontrar dificuldade, mas todo dia você bater o pé: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É fácil? Não é fácil. Preste atenção. Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da velhice. Ele fez uma túnica de várias cores.
Vendo, pois, os seus irmãos que o pai amava mais a ele do que a todos os seus irmãos, o aborreciam e não podiam falar com ele pacificamente. Deu para entender aqui o diabo se manifestando? Através da família? Mas existe algo que eu quero passar para você. Aqui a palavra de Deus nos mostra que Jacó, pai de José, amava mais José do que os outros filhos, sim ou não? Agora, qual é o pai que faz a diferença de um filho para o outro? Eu não conheço. Eu conheço filhos que são diferentes uns dos outros. Mostram em seu caráter, mostram em suas atitudes, que são pessoas que nasceram para romper barreiras, não ficar como uns e outros aí. Você acha, você como pai, você sabe o que eu estou falando? Você tem 3 filhos, mas dentro dos teus 3 filhos, você tem um filho que é aplicado, estuda, ajuda em casa, aquele filho que não responde, mas você tem outro filho que não quer saber de estudo, aquele filho que você paga colégio particular, ele só gazeia. Mas você tem outro filho que você fala que usar drogas faz mal, e ele vive nas drogas. Aí você tem 3 filhos, um diferente do outro. Me diga uma coisa, no qual que você vai investir mais? Hein? É no primeiro? No segundo? Ou no terceiro? Então você criou a tua própria resposta. O pai vai investir naquele que mostra em seu caráter aonde quer chegar. Ele tem um potencial dentro de si. Agora, outra pergunta que eu faço: você tem esse potencial dentro de você? Você tem mostrado isso para Deus, aonde você quer chegar? Se não tem, começa a mostrar para Deus a partir de hoje. Jacó teceu uma túnica de várias cores e colocou no seu filho, sabe por quê? É uma revelação do Espírito. O homem espiritual, ele entende as coisas do Espírito, mas infelizmente tem pessoas carnais aqui que não vão entender essa mensagem, que para elas é loucura. Tem as pessoas, quem sabe, não vão estar na mesma unção que nós estamos. Ele não vai entender nada, vai chamar o pastor que está pregando heresia. Sabe quando Jacó teceu aquela túnica de várias cores e colocou sobre o seu filho? Existia uma família. Ali foi o próprio Deus, usando a mão humana, para tecer uma capa de um profeta, colocar sobre os ombros de José uma unção específica, a unção de conquista e de vitória. Essa foi uma unção. A túnica não era simplesmente para ele andar se mostrando para os irmãos, não. Claro que isso atraiu a ira dos irmãos, porque eles não ganharam. Ei! Jacó podia olhar para José com aquela túnica. Ele falava em seu coração: ali está o filho que vai fazer a diferença. Não, Deus não se zomba, Deus não se engana, querido. Você não pode muitas vezes colocar Deus na parede, mas se você é um filho verdadeiro, a verdade está dentro de você, querido. Só tem uma coisa para a sua vida: sucesso, sucesso, realização, não tem outro caminho. José vestiu aquela capa, aquela túnica. A túnica naquela época só os reis usavam, só pessoas importantes usavam. Mas José quebrou o protocolo. Deus estava mostrando para Jacó que ali estava o filho que ia fazer a diferença. Ali estava um governador, ali estava alguém diferente, ali estava um grande empresário, ali estava uma pessoa que não era simplesmente para ser para passar na face da terra. E eu creio, eu falo por mim, não posso falar por você. Eu sei que Deus me chamou para não ser apenas um homem para passar nessa face da terra. E Ele tem provado isso na minha vida. Tantas coisas que eu já passei. E eu sei que agora está começando a hora que o Senhor está me levantando verdadeiramente. A Bíblia fala que os irmãos de José não podiam falar com ele pacificamente.
José era um menino que tinha sonhos, como você tem. Um dos sonhos, José disse que ele falou para os seus irmãos: eu sonhei que nós estávamos atando molho no meio do campo. Eis que os vossos molhos se rodeavam em redor do meu e se inclinavam ao meu molho. Os irmãos dele falaram: tu é maluco? Você quer dizer que você vai reinar sobre nós? Aconteceu isso ou não? Outra vez ele teve outro sonho. Eu sonhei que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam na minha presença. Quem eram as estrelas? Os irmãos. Quem era a lua? A mãe. E quem que era o sol? O pai. E você sabe o que aconteceu, querido? Os irmãos de José, usados pelo diabo, eles não conheciam a verdade, jogaram o menino dentro de uma cisterna para morrer. Você pode fechar os olhos um pouquinho? Você nessa noite, a partir deste momento, você é José do Egito. Uma cisterna, para que se cavava uma cisterna? Para se achar água. No mínimo no deserto você precisa cavar uma cisterna com 15 metros de profundidade. E você agora está dentro dessa cisterna. Aonde você pode olhar? Você está com os olhos fechados. Você está dentro da cisterna neste momento. Você com os teus olhos fechados, olhe. Olhe com os teus olhos espirituais. Se você olhar para baixo, você vai enxergar a cisterna vazia, seca, areia. Você olha para frente, você vai enxergar ali raízes. Olha para o lado, teu lado atrás, a mesma coisa. Você olha para o outro lado, a mesma coisa. Abra teus olhos agora. Olhe para cima. O que você consegue enxergar aqui na igreja? As luzes. Sim ou não? E o que você acha que José viu? José, quando ele contemplou o único lugar que muitas vezes o mundo te joga, as pessoas te jogam, dentro da cisterna, querido, não fuja dela, aceite, porque quem te jogou lá pode ser o diabo, mas quem vai te tirar da cisterna é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que realiza sonhos, é o Deus que faz milagre. Quando você está dentro da cisterna, você olha para baixo, olha para o outro lado, olha para tudo quanto é lado, tu não consegue ver nada. Mas quando você olha para o céu, a Bíblia não diz, quem sabe que foi uma noite, mas eu posso dizer uma coisa com a certeza, com meus olhos espirituais, arriscar em falar que eu vou falar para você. Quando José olhou para o céu, ele viu as estrelas, ele lembrou de uma promessa feita para seu bisavô Abraão, que a sua descendência seria como as estrelas do céu e como a areia do mar. E ali ele lembrou da promessa, aquele que é fiel para cumprir. Aquela cisterna não poderia matar ele. Deus estava falando, o Espírito Santo estava falando com ele lá no meio do deserto, dentro da cisterna: filho, eu vou achar o meio para te tirar daí. Jogaram uma corda, a corda dos amalequitas, dos medianitas, as pessoas que vendiam, que comercializavam escravos. José pensou: não passou de brincadeira dos meus irmãos. Mas aquela corda levava ele cativo, escravo, para o Egito. Ele tinha que andar. O processo apenas começou. Você muitas vezes reclama. Às vezes o serviço seu que não dá certo. Às vezes coisas que Deus está mudando, Deus está trabalhando em seu favor. Você acha que é simplesmente as coisas, o azar que está acontecendo na sua vida. Como que Deus pode trabalhar na sua vida se você simplesmente... você age com os teus olhos naturais? Querido, o apóstolo Paulo diz: dai graças a todas as coisas, sim ou não? Como que Deus pode te colocar num lugar de destaque se você não deixa Ele trabalhar na sua vida? Eu vou dar um conselho a você. A palavra de Deus diz que José falou para os seus irmãos o seu sonho. José sonhou. Sabe, o menino novo, afoito ali, empolgado, ele fala. Mas infelizmente nós encontramos os profetas da desmotivação.
São aquelas pessoas que não são capazes de sonhar, são pessoas que não são capazes de pagar o preço. Para eles é mais fácil matar o teu sonho com palavras. Quantos de vocês já sonhou? Quantos de vocês já falou, quem sabe para o teu irmão, para o teu vizinho: ô meu amado, olha, eu quando daqui 4 anos eu vou economizar, eu vou fazer uma faculdade, eu vou fazer a faculdade de medicina. Sabe o profeta de motivação? Ih, meu amigo, cai na real, é muito caro. Quem sabe você fala: eu vou comprar aquele carro. Ele só anda a pé, que o combustível está muito caro. São pessoas, querido, eles não têm a visão que você tem. Para eles é mais fácil matar o seu sonho com palavras. Quantos de vocês já passou por isso? Você foi falar o sonho para alguma pessoa, ela falou para você de imediato, ele te jogou um balde de água fria em você. Quantos de vocês já passaram por isso? Levanta a mão, seja sincera. Eu creio que quase todos. A Daiane, por exemplo, se formou há pouco tempo. Formar seu consultório. Com certeza, algumas pessoas que estudavam com ela disseram: é muito caro. Aí você se associa com alguém, faça uma coisa ou outra. Não é assim que acontece? As pessoas querem barrar o sonho, as pessoas querem barrar o projeto que Deus coloca nos nossos corações. Aprenda uma coisa, queridos: nunca revele seu sonho com pessoas que sonham abaixo do seu sonho. Não fale. Não comente coisas espirituais para pessoas que não são espirituais, porque eles não vão entender. Essa é uma das coisas que o diabo tem matado pessoas, tem destruído sonhos, tem destruído muitas vezes coisas dentro da gente. Mas nessa noite, como profeta de Deus, Deus nessa noite quer colocar uma unção sobre a sua vida. Ele quer restaurar o sonho de você. Nós não podemos ser como aquelas pessoas, sabe aquelas hienas que passam lá: ó céu, ó vida, ó azar. Pessoas que você chega perto delas, você tem até medo, querido. José do Egito, nós sabemos que ele teve outro ponto culminante, que mostra alguém que conhece a verdade. José do Egito foi vendido como escravo. Potifar compra ele, leva ele como mordomo para sua casa. A mulher de Potifar, vamos dizer assim, a Potifoa, não sei o nome dela, ela viu aquele menino bonito, sarado. Esse é meu. Ela diz: foi a todo aquilo que eu pedi, as minhas orações, atendeu, Deus egípcio atendeu. E José, você vai entender, querido, aquilo que eu falei no início. Aquele que conhece a verdade, ele pratica a verdade, ele pratica a justiça. Entre fazer o mal, ele faz o quê? O bem. José podia ter se deitado com a mulher, aí ia ficar mais íntimo, ia ter uma regalia. Mas ele fugiu dos braços daquela mulher. E aquela mulher, podemos ver Satanás ali, que é um mentiroso. A mulher disse que ele tentou o quê? Vamos falar aqui assédio sexual, para não ser muito longe, com palavras podres, como se diz. Ele foi jogado nas grades. Ele foi jogado como escravo nas grades, por um crime que não cometeu. Quantos de vocês estão com o coração nessa noite, quem sabe amargurado, por pessoas que maltrataram, pessoas que falaram mal de vocês, pessoas que caluniaram vocês? Mas nessa noite, querido, Deus quer sarar a ferida que está no teu coração. Entrega para Ele. Nessa noite é uma noite de libertação, é uma noite de cura interior. Quem sabe palavras maldizentes, dizendo que você nunca ia dar certo na vida, que tudo que você colocasse a mão não ia dar certo. Mas nessa noite o Senhor está aqui para quebrar essa maldição na tua vida. Arrancaram aquela túnica de José. Os mentirosos colocaram sangue, falaram para Jacó: ó, uma fera comeu seu filho, matou seu filho. Jacó chorou muito, não foi se perder apenas um filho, ele via que perdeu ali a sucessão de homens vitoriosos da sua família. Até então perdeu o filho. Quantos de nós, querido, quando passamos por lutas, nós nos fechamos? Ah, não fale comigo que hoje eu não estou bom.
Não fale comigo, não peço para orar por ninguém, porque hoje não estou bom. Não fale comigo. Isso é uma pessoa que não conhece a verdade. É nos momentos que você se sente mais fraco, é no momento que você está mais forte. É no momento que você está mais fragilizado, a tua carne, você se sente, mas é o momento que você está mais forte perante o Espírito. José, ele estava preso, querido. Ele estava com a sua vida destruída. Não sei quantos anos ele estava ali por um crime que não cometeu. E mostra alguém que conhece a verdade. Em vez de pagar um mal com mal, ele paga um mal com bem. Ele usou o dom que ele tinha. Dentro do presídio ali, ele encontrou dois homens tristes, que tinham sonhos, não tinha ninguém para interpretar. Ele chega para aquele homem, interpreta o sonho de um, interpreta o sonho do outro. Um homem saiu feliz, realizado. Ele foi substituído. Ele foi acusado de um crime que não cometeu também. Ele foi colocado de volta lá no palácio. E o outro morreu. Foi enforcado porque devia. Isso mostra, querido, que José estava preso, mas o coração dele estava liberto. Isso mostra que José continuava praticando a verdade, praticando o bem. Quantos de nós, quando estão passando luta, querido, nós não queremos fazer nada para ninguém? No momento que você está passando luta, você olha, primeiro eu tenho que resolver a minha vida para depois abençoar alguém. Aí eu não posso ser líder de célula. Como que eu vou ser líder de célula? Porque eu estou numa vida amargurada, nada dá certo. É no momento que você se colocar na brecha do Senhor, porque o Senhor não separa ninguém escolhido, não. Ele não separa nenhum professor, Ele não separa advogado, Ele não separa pessoas conhecedoras, mas Ele separa as pessoas que Ele quer usar, pessoas que Ele quer realmente ser vencedor. Eu fico olhando, querido, eu pregando hoje, isso aqui é um cúmulo para mim. Se eu olhar no espelho, se eu pudesse me ver, eu posso dizer, só pode ser Deus mesmo, querido. Quem sabe da minha vida sabe o que eu estou falando. Você não pode ver Deus na minha vida? Você não pode ver Deus na vida dos pastores que estão aqui? Então o que você está fazendo aqui? Você está aqui, querido, dentro de tantas pessoas foi escolhido de Lages. É porque Deus queria falar com você. E nessa noite você não pode ser dessa maneira, da mesma maneira que você entrou. Fala, eu preciso conhecer a verdade. A palavra de Deus nos diz que aquele homem que José abençoou, o copeiro, José mesmo disse assim: lembra de mim quando você estiver lá fora. Aí mostra um deslize de José. José estava aplicando, confiando em homens. Aí Deus faz ele passar mais 2 anos esperando por Deus. 2 anos ali, ele sendo moldado. Até então que Deus criou uma situação no Egito. Deus fez a peste, Deus fez a fome vir sobre o Egito. Não porque Deus é maldoso, é porque Deus tem propósito. Por isso, meu amigo, não reclame das coisas que você tem passado. Não olhe para a situação, a luta que você tem passado, mas olha que Deus está trabalhando na sua luta. E a Bíblia diz que o faraó, sonhos absurdos, no momento certo, na hora certa, aquele homem, o copeiro, falou: Senhor, eu conheci um jovem hebreu que estava preso junto comigo. Ele tinha um dom especial. Ali, sabe o que aconteceu? O faraó, o homem mais importante, manda buscar esse jovem, esse homem, e traga até a minha presença. Essa noite o Senhor está falando no teu coração, amado irmão, amada irmã. Vem até o altar. Descarrega essa vida de sofrimento que você tem vivido. Descarregue aqui nesse altar essa vida de falta de fé. Venha conhecer a verdade verdadeiramente. Entregue a sua vida inteiramente para o Senhor. Nós estamos começando, Deus começou uma grande revolução através do Acampo Poder. Nós estamos numa unção tão grande, e muitas pessoas poderiam estar aqui e não vieram, mas nessa noite você pode sentir um pouquinho dessa unção. Vai ser ministrado aqui. Começa com essa unção, quebrar o jugo que está sobre a sua vida. A gente vê que
José, quando chegou, uma coisa que é normal, meu tempo acabou aqui. Isso que eu digo, é difícil, gente. Quando a palavra começa a ficar boa, o tempo acaba. Eu não devia vir para a igreja ficar meia hora, mas tinha que ter pessoas assim dispostas a pagar o preço, a ficar 2 horas ali, falando, ouvindo Deus falar. Mas a geração que nós vivemos hoje, se ficar 5 minutos, atrasou o culto, sai falando. Eu posso dizer que essas pessoas não vão conseguir realizar nada. Lembra que José ficou preso um bom tempo. Ele ficou esperando. Ó, querido, é um conselho que eu quero dar para você. Não deixe de sonhar. Não deixe de sonhar os sonhos de Deus. Você pode não conquistar tudo que você sonhou, mas algumas coisas você vai realizar. A gente vê que José, com certeza, para vir diante do faraó, ele teve que tomar um banho. Aquelas vestes de presidiário, como é que ele ia chegar diante do faraó? A gente vê, querido, isso é normal, que pegaram José, deram aquele banho, colocaram uma roupa nova nele, com certeza uma roupa de linho. E nessa noite, através da oração, o Espírito Santo vai tirar essa roupagem sua. Quem sabe essa roupagem sua precisa ser trocada nessa noite. Quem sabe o Espírito Santo nessa noite precisa te dar um banho com as águas do Espírito. Porque Deus vai colocar você que está aqui diante de pessoas importantes dessa cidade, diante de pessoas importantes desse Brasil. Quem sabe, querido, você está ouvindo essa mensagem, mas Deus, quem sabe o mês que vem vai te mandar para São Paulo, vai abrir uma porta para você lá, e nessa noite Ele vai derramar essa unção sobre a tua vida. O nosso tempo não é diferente do tempo de José, não. Não é diferente do tempo de Abraão, não. A mesma promessa feita para eles é para nós hoje. Será que você está disposto nessa noite a olhar os céus e contemplar as estrelas do Senhor? Por que José ficou firme? Porque quando ele foi jogado dentro da cisterna, querido, ele lembrou da promessa feita para o seu bisavô Abraão. Deus foi com ele, e Deus não seria diferente com a vida de José. Se coloca em pé no nome de Jesus. Você quer, nessa noite, ser lavado pelo Espírito, que o Espírito Santo venha te colocar roupas novas? Vem à frente. Se eu falasse de outra forma, você quer ser um vencedor, te garanto que muitos estariam aqui em 2 palavras. Quem sabe tem pessoas aqui que o Senhor tem falado ao seu coração sobre o ministério. Quem sabe muitas pessoas que estão aqui, eu não sei a sua vida, mas você viu aqui alguns pastores que, sabe, você olha, você diz assim: Senhor, eu quero ser igual aquele homem. Nós vimos aqui as pessoas usadas por Deus na Campo Poder, que os pastores abençoados que aqui estiveram. Às vezes alguns de vocês dizem: eu queria ser metade daquele ali que esteve ali. Quem sabe você que viu o pastor Gregório, você disse no seu coração lá, o Espírito Santo está falando no teu coração: eu queria ter a metade da unção daquele homem. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus não é Deus por metade. Quando Ele passa a unção para alguém, a unção é sempre dobrada. Feche teus olhos. Os pastores vão estar ministrando sobre a sua vida. Sabe, hoje vai acontecer algo especial, querido. Deus sempre tem algo especial para fazer para nós. Fecha teus olhos. Papai está aqui. Você, quem sabe, está na cisterna neste momento, a 15 metros de profundidade. Pode ser 30, 40. Ele vai te alcançar onde você esteja. Oh Deus de Isaac, oh Deus de Jacó, ó Deus de Abraão,
Deus, que não há sombra de variação. Aqui diante desse altar, Senhor meu Deus, estão pessoas que precisam, ó Pai, nessa noite, saírem daqui lavados, saírem daqui transformados, Senhor. Pai, coloca a unção agora sobre esses pastores que estão aqui, meu Deus, na mão deles, Pai. A partir deste momento, onde que Ele tocarem as suas mãos, que haja brasas vivas, Senhor, que venham queimar todo tipo de maldição, todo tipo de demônio que é oculto, agindo na vida dessas pessoas, que começam a cair por terra agora, em nome de Jesus.